Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Este é o Cafezinho com Palavra, especial da noite, né? Costumo mandar todos os dias de manhã, para a lista já preparada, os meus contatos, meus amigos, meus irmãos em Cristo, eu envio todos os dias. Agora resolvi fazer em vídeo, a pedido da minha irmã Rosana lá de Irajá, para gravar e enviar essa mensagem especial para vocês, tá? A palavra que eu tenho de hoje para vocês fica lá em Filipenses capítulo 3, começa lá no versículo 3. Diz assim Paulo, presta atenção: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, diz Paulo. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha, ele considera todas aquela obediência que ele tinha, zelosa, entendeu? A lei, como se fosse lixo, entendeu? Na tradução da Almeida Fiel, ele diz que é como escória, considero como escória. Escória no dicionário quer dizer uma coisa desprezível, vil. Oh, que coisa, Paulo comparado. Se você fazer um comparativo hoje com os ensinamentos e a doutrina de hoje, você não vai ver que não está distante do que Paulo fazia. Tem muitos aí irmãos, né? A palavra que eu tenho não é menosprezando ou fazendo diminuindo ninguém, não, mas comparando o que Paulo estava vivendo lá na igreja primitiva. O meu ministério, a que Deus me chamou, entendeu? É para trazer a igreja de novo para a espiritualidade lá da igreja primitiva, né? Não dou testemunho de mim, porque meu testemunho não é válido, né? Se eu falo de mim, né? Se eu falo do eu, aí meu testemunho não é válido. Mas eu sempre procuro falar da Bíblia, entendeu? Trazer o que está escrito, que foi influenciado pelos apóstolos, e principalmente por Paulo, né, pelo Espírito Santo de Deus, e deixou essa palavra lá para a igreja primitiva, e que atravessou séculos e séculos e chegando até nós. Mas a igreja de hoje está voltando aos ensinamentos, ao mesmo patamar lá da igreja primitiva. Então Paulo pregava a fé em Cristo Jesus, né? Você viver pela fé, você é justificado pela fé em Cristo. Se você é nova criatura, você creu em Cristo, entendeu? Você é nova criatura, justificado pela fé em Cristo, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Eu sou nova criatura, confesse isso, entendeu? Diga para você mesmo: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Então ele está falando assim: não vá pelo seu esforço, não por coisas humanas, não, pela fé em Cristo.
e nele ser encontrado, lá no versículo 9, ele diz: não conto mais com a minha própria justiça. Ó, presta atenção nisso, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Ó, somente pela fé em Cristo Jesus nós somos justificados. Santificados porque Ele prometeu. O próprio Deus, cumprida quando Deus, Jesus, foi elevado e está lá ao lado direito, em lugares celestiais. A promessa de Deus de que colocaria o Espírito dele em nós, entendeu? É pela fé em Cristo, entendeu? Paulo tendo essa revelação, né, da igreja, e aí ele diz lá, entendeu? Não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, porque ele já tinha feito essa promessa. Deus tinha feito essa promessa para nós, hoje que nós vivemos, entendeu? E ela foi cumprida lá em Pentecostes, entendeu? Infelizmente, muitos irmãos ainda vivem ainda debaixo da lei, entendeu? Muitos ainda são ensinados a ter obediência e tudo, e às vezes vivem através do seu esforço, da sua demasia, né? Como Paulo viveu lá, zeloso na obediência à lei, mas na verdade, como Paulo falou, nós temos que ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, já que alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E o principal agora desse capítulo, ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discorda em algum ponto, confio que Deus os esclareça para vocês. Se vocês não estão entendendo, eu confio, como Paulo confiou, de que Deus vai esclarecer vocês. Eu disse uma vez com os irmãos, o que eu digo, que é pela palavra de Deus, que eu estou lendo aqui, estou transmitindo para vocês. Se eu estiver errado, o Espírito Santo vai me corrigir, porque eu coloco toda a minha confiança no Espírito Santo de Deus. Se eu falar alguma coisa errada, se eu falar por mim mesmo, eu sei que o Espírito, porque eu sou filho, como você também é filho, e ele vai me corrigir, vai me disciplinar. Mas se eu estiver falando pelo Espírito de Deus, eu sei que Ele vai te convencer. Que a paz de Cristo os envolva num abraço bem apertado, cheio de amor. Fique com Deus e confie em Cristo. Não confie nos seus próprios esforços, porque não é por obra de nossas mãos, mas é pelo Espírito de Deus. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus.